Os 10 melhores jogadores brasileiros de 2024. Mas antes de falar a lista, vale deixar claro qual foi o meu critério. É o ano de 2024, ou seja, na temporada europeia vai pegar o fim do segundo semestre da temporada 23-24 e o início dessa 24-25. Sem mais delongas, em 10º lugar eu coloco o Estevão do Palmeiras. Cara, essa pra mim foi a posição mais difícil. Eu tive muita dificuldade de escolher o 10º colocado, poderiam ter sido vários outros que eu vou falar ao final do vídeo. Eu fiquei muito entre o Estevão e o Luiz Henrique, mas eu preferi a magia, o refino técnico, o potencial, o que ele pode entregar e o que ele entregou em 2024. Ele foi o líder de participações em gols pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras não, entre todos os jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro, com 22, apesar de não ter sido artilheiro, ele foi o grande destaque do Palmeiras, um time que foi vice-campeão brasileiro. Não tem aquela história que o Estevão talvez não tenha ido muito bem contra times grandes do G6 e tal, mas o que ele entregou em determinadas partidas é uma coisa assim sensacional que eu não vi há muito tempo, em termos de criatividade, de drible, de assistência, de jogadas, de repertório técnico. Ele puxa para dentro e finaliza, ele puxa para o canto e cruza. Então é um repertório muito grande de dribles, de passes, de cruzamentos, de gol de falta. Então assim, eu não consigo deixar o Estevão fora dessa lista. O Estevão é muito jovem, posso estar sendo encantado aqui por um potencial que talvez ele ainda não tenha demonstrado. Confesso que, como eu disse, esse 10º lugar foi o que eu mais fiquei em dúvida, mas eu quis colocar alguém do futebol brasileiro e entre esses todos do futebol brasileiro, ao meu ver, você tem uma discussão muito boa entre Luiz Henrique e Estevão, mas, claro, você não tem uma dificuldade técnica como os caras que estão na Europa, mas mesmo assim eu coloco o Estevão já nessa lista. Em 9º lugar, Ederson, volante da Atalanta. Primeiro, um segundo semestre sensacional do Ederson, talvez seja o melhor volante em atividade no momento em que eu gravo esse vídeo, o melhor volante brasileiro. Ele foi campeão da Europa League com a Atalanta, o que já demonstra a importância do time que ele tá no cenário europeu. Ele evoluiu muito com a bola. Quando eu comecei a acompanhar o Ederson, eu vi ele muito num nível próximo ao do João Gomes, que é do Wolverhampton, um cara muito roubador de bolas, mas que quando tinha ela não conseguia entregar tanto. Cara, mudei totalmente de opinião nesse ano, porque o Ederson ele tem conseguido produzir tanto em condução quanto em passe talvez nem tanto, mas em condução, em chegada à grande área. Ele é um cara que com muita força física no meio de campo, consegue ir e voltar aquele box to box, ajuda na saída de bola, faz a cobertura no canto, se apresenta na linha de fundo. Ele é um dos melhores jogadores disparados dessa temporada no campeonato italiano. Então, Ederson fica aqui em 9º lugar. Em 8º lugar, Murilo, zagueiro do Nottingham Forest. E aqui, mais uma vez, eu vou ressaltar um critério que eu esqueci de falar. Não estou considerando o que esses caras atuaram na seleção brasileira. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card. É só o que jogaram nos clubes no ano de 2024. E o Murilo, apesar de ter chegado na Europa em janeiro desse ano, jogou uma barbaridade, já está entre os melhores zagueiros da Premier League. Mas joga no Nottingham Forest. Se você ver o nível de atuação do Murilo, é um absurdo que ele tem jogado. Ele demorou para ser convocado, inclusive, no começo do ano. Ok, entendi a paciência ali de ter o Beraldo, que era um cara um pouco mais experiente, que já tinha trabalhado com o Dorival, mas a partir do segundo semestre virou um absurdo mesmo o Dorival ter demorado tanto para convocar o Murilo, pelo que ele vinha apresentando no Nottingham Forest. Um cara que bloqueia a finalização muito bem, tem uma excelente saída de bola. Apesar de não ser alto, ele tem um jogo aéreo bom para a estatura dele, não deixa a desejar. Então, você vê o nível dele de atuação na Premier League, que é uma das ligas mais difíceis do mundo. Eu coloco o Murilo entre os melhores brasileiros do mundo em 2024. Outro zagueiro nessa lista é o Bremer, e vou te falar, da Juventus. Ele só não fica mais alto nessa lista porque ele se lesionou logo no comecinho dessa temporada, mas o Bremer, talvez se você pegar o conjunto da obra, quando ele esteve em campo, ele deve ter sido o melhor zagueiro brasileiro em atividade em 2024, mas eu deixei ele um pouco abaixo porque eu também prezo muito pela constância, o que o cara jogou de janeiro até dezembro, que é quando eu estou gravando. Por isso, o Bremer vai ficar em 7º lugar, mas, cara, impressionante também a qualidade que ele tem. A zaga da Juventus teve muito problema quando ele saiu. Bremer, que já é apontado por muitos como um dos melhores zagueiros do mundo, né? Não só brasileiros, mas do mundo. E tomara que ele se recupere da lesão e volte bem. Ele teve uma lesão de LCA, mas
cara, pra mim é papo de brigar pra ser titular da seleção brasileira na Copa de 2026, ao lado do Militão, do Gabriel, do próprio Murilo. Então, o Bremer entrega tudo que um zagueiro precisa e por isso não podia ficar fora dessa lista. Se você tá curtindo esse ranking, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, vamos ter muito conteúdo sobre seleção brasileira daqui pra frente, sobre jogadores, histórias, curiosidades, estatísticas. Então, você que gosta de futebol internacional, nacional e curte também, claro, a seleção brasileira, deixa aqui sua inscrição e o like para você ajudar o YouTube a entregar esse vídeo aqui para mais pessoas. Quanto mais like tem, mais o vídeo é entregue para outras pessoas e não custa nada, é só apertar o botãozinho do like aí. Em sexto lugar, Savinho, meia temporada pelo Girona, meia pelo City, bem os dois, tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda, no Girona mais pela esquerda, no City mais pela direita, capacidade de drible, de finalização, de assistência, impressionante como que o Savinho produz jogadas. Ele até caiu um pouco de nível agora com o Manchester City, que também vive sua pior fase desde a era Guardiola, pro azar do Savinho. Ele tem sido reserva nos últimos jogos, tem enfrentado um pouco de turbulência, digamos assim, mas se você pegar o recorte do ano, sei lá, de janeiro até novembro, com certeza ele foi um dos melhores brasileiros, sem dúvidas, destaque na La Liga e na Premier League, teve um impacto imediato quando ele chegou, caiu nas graças do Guardiola, o que não é fácil, a gente sabe quanto o Guardiola é criterioso na escolha dos jogadores, na escolha de quem ele vai colocar em campo, e o Savinho consegue entregar tudo isso. Claro, tem a evoluir em algumas tomadas de decisão, já falei isso em outros vídeos sobre a seleção brasileira, mas o Savinho, em termos de potencial, de drible, de finalização ele tá melhorando também, mas de criação de jogadas mesmo, ele não poderia ficar fora. Então o Savinho é o nosso sexto colocado. Em quinto lugar aqui vai ter polêmica, eu tenho certeza absoluta, mas eu coloquei o Bruno Guimarães do Newcastle, lembrando, é um recorte de clubes, e aí não dá para deixar o cara que talvez seja um dos melhores meio-campistas da Premier League de fora, porque a constância dele no Newcastle, por mais que ele não entregue o mesmo nível na seleção brasileira, é de se impressionar. Ele provavelmente hoje é o nosso meio-campista mais completo, consegue jogar como primeiro, como segundo volante, e você vê ele no Newcastle, vale ressaltar, uma avaliação restrita ao clube, ele domina o meio de campo em todos os setores, em todos, na saída de bola, na criação de jogadas, e ele aparece na área para finalizar, faz gol, dá assistência, e não é à toa, ele está sendo cogitado no City para substituir o Rodri lá com o Pep Guardiola. Então é um cara muito completo, que tem finalização de fora da área, tem inversão de jogo, tem passe, tem tabela, tem marcação. Bruno, sou fãzaço dele, a gente espera que ele consiga retomar o nível que ele já apresentou ou que ainda vai apresentar na seleção brasileira, porque realmente segue muito abaixo, mas se você fizer o recorte de clubes, não tem como. O Bruno talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Brasil em 2024. Agora eu te falar, o top 4 foi fácil de fazer. O quarto lugar ficou com o zagueiro Gabriel Magalhães do Arsenal. Para mim, um dos melhores jogadores da seleção. E se você, como a gente tá tirando aqui o recorte, um dos melhores zagueiros da Premier League disparado, talvez tenha formado a melhor dupla com o Saliba na Premier League na temporada passada. Esse ano o Arsenal tá ainda engatilhando ali para tentar manter o nível da temporada passada, mas o Gabriel sempre em alta e agora fazendo cada vez mais gols, porque o Arsenal tem uma bola parada muito boa e o Gabriel é um dos caras que mais aproveitam isso, tem boa saída. Tudo que eu falei pro Murilo serve pro Gabriel, só que mais, ele tá mais consolidado num time que te exige mais, em competições que te exigem mais, como Champions League, e é muito raro você ver o Gabriel fazer uma partida ruim. Evoluiu muito desde que chegou na Inglaterra e hoje para mim já pode ser considerado também um dos melhores zagueiros do mundo. O Brasil muito bem servido nessa posição e o Gabriel ficou então em quarto lugar aqui nessa lista. Terceiro lugar, Rodrigo do Real Madrid. Cara, poupa comentários falar sobre o Rodrigo, um refino técnico dos melhores que a gente tem em termos de condução, de criatividade, de drible, de finalização. O cara é versátil, joga na esquerda, joga no meio, joga de segundo atacante, joga na direita, o que às vezes eu acho que até prejudica ele, porque o jogador precisa pegar uma confiança. Você que joga bola, você sabe o que eu tô falando. Quando você tá jogando uma pelada, você vai procurar ali o seu canto, o que você se sente melhor. Ok, o Rodrigo é um craque e se sente bem em todas, mas quanto mais você atua em certo setor ali do campo, mais você pega confiança, mais você tem entrosamento com outros jogadores. Então acho que até por isso o Rodrigo é um pouco subestimado por alguns, mas eu coloco o Rodrigo tranquilamente aqui no nosso top 3, talvez tenha sido o melhor jogador da seleção brasileira em 2024, esse recorte, como eu disse, está no outro vídeo, mas o Rodrigo talvez não te entregue tanto em números, como se você for olhar, não é um cara que vai te
entregar, sei lá, 40 gols, 30 gols numa temporada, nem o caso do Vinícius Júnior, né? Acho que não tem nenhum brasileiro hoje que faz isso como era o Neymar, mas o Rodrigo é um cara excepcional e muito completo, né? Como eu disse, drible, finalização, consegue te entregar em diferentes setores do campo e não é à toa que ele é titular do Real Madrid mesmo com tantas estrelas. E o Rodrigo ainda foi fundamental na conquista da Champions, por mais que o grande nome tenha sido o Vinícius Júnior, mas a gente não pode deixar de destacar a participação do Rodrigo no principal time da Europa na temporada passada. Nessa temporada, talvez tenha caído um pouco de nível, mas pelo recorte num todo, o Rodrigo fica aqui em terceiro lugar. Aqui no top 2, eu confesso que me bateu uma pequena dúvida, mas não tem como, porque me pesou mais o primeiro semestre. Mas antes de falar o primeiro colocado, que vocês já imaginam quem é, o segundo é o Rafinha, do Barcelona, que vem atuando em um nível de melhor do mundo nessa temporada. Com certeza, se o prêmio fosse amanhã, ele estaria entre os mais votados, porque tem jogado um absurdo pelo Barcelona. Eu vejo gente falando que acha o Rafinha comum, eu não compartilho dessa opinião. Claro, tem um pouco do encaixe dele no Barcelona com o Hans Flick, que é um cara que aproveita muito do desmarques, e o Barcelona tem criado muitas oportunidades para o Rafinha, mas tem um refino técnico dele, que é um grande passador, sabe como ninguém aproveitar os espaços deixados na zaga adversária, tem uma excelente finalização, sabe? Então, o Rafinha, e já na temporada passada, mesmo com o Xavi atuando pelo lado esquerdo, que não era o lado dele, ele já vinha entregando, ele já vinha sendo um dos melhores jogadores do Barcelona. E aí vem o Hans Flick, ele dá esse salto e vira um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada. É um dos melhores jogadores do mundo? Ao meu ver, não, mas está como um dos melhores, então não poderia ficar... Eu fiquei até na dúvida se colocaria em primeiro, mas o primeiro é o Vinícius Júnior. Cara, não tem como, porque o segundo semestre de uma temporada europeia pesa mais do que a primeira, por ser grandes jogos, por ser um momento mais decisivo. E o que o Vini fez na temporada passada, no fim da temporada passada, foi um absurdo. Deitou no Bayern, deitou no Borussia, fases decisivas da Champions League, no Campeonato Espanhol também. A partir ali de janeiro, ele foi o melhor jogador do Real Madrid, acima até do Bellingham. Você pode até discutir no conjunto da obra quem foi, mas o Vini, no segundo semestre, ele foi o melhor jogador do Real Madrid e injustamente não recebeu o prêmio de melhor do mundo. Nessa temporada também entrega. Quando ele sai do Real Madrid, o time sente um absurdo. E, cara, dispensa comentários falar do Vini. Claro, ainda é mais um também que a gente espera ser potencializado pela seleção brasileira, precisa entregar mais também. Não é só o esquema coletivo. O Vini precisa entregar mais na seleção brasileira, precisa ter mais confiança, precisa ter mais liberdade para jogar em campo. Enfim, Vini, para mim, foi o melhor jogador do mundo brasileiro em 2024. Quero saber de você, deixa aí nos comentários quem você mudaria dessa lista, se acha que faz sentido, não, e outros jogadores que poderiam ter citados, poderiam ter entrado aqui na lista, mas pelo menos na minha opinião ficaram um pouco abaixo, foram Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton fazendo muito gol, Gerson do Flamengo, jogou um absurdo em 2024, Luiz Henrique, como eu disse, fiquei na dúvida entre ele e o Estevão, o Alisson, goleiro do Liverpool, o Militão, só que o Militão jogou pouco por causa da lesão, o Malcom, que tem números absurdos, mas em um contexto de uma liga que te exige um pouco menos, acho que ficou entre esses, né? O Neymar pouco jogou, outros jogadores que estavam vindo muito bem, o Pedro, se lesionaram, o Richarlison tá jogando pouco, o Endrick virou reserva no Real Madrid, então, dentre os grandes nomes brasileiros que a gente tem no mundo, esse foi o meu top 10. Deixa aí nos comentários se você concorda ou não, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Um abraço e até a próxima!